Boa noite, meus amigos. Estamos entrando no ar aqui na Rede Atitude Positiva, 9 horas em ponto, para mais um encontro, para mais uma conversa, para mais um olhar positivo nessa pandemia, nesses tempos de coronavírus, nesses tempos de quarentena. Antes de mais nada, hashtag Fique em Casa. Estamos no outono, estamos no feriado 21 de abril de 2020, feriado que ninguém está sentindo, porque é um dia como se fosse outro. Quem tem que trabalhar está trabalhando. Quem já estava na folga, né, já continua descansando nesta terça-feira maravilhosa, um sol maravilhoso lá fora, sol maravilhoso, mas, infelizmente, né, tem muita gente trabalhando em quarentena, em home office, e nós aqui fazendo o nosso trabalho também de esclarecimento. Hoje a gente vai falar sobre educação. Tem muita gente com dúvidas. Essa pauta foi uma pauta enviada pelos nossos internautas, que já estão ligados aí na nossa rede, já estão mandando perguntas, estão mandando os comentários. Você coloca as suas perguntas, suas dúvidas nos comentários, a gente já recebe direto aqui, já recebe na tela. Olha a Érica Deconto, por exemplo, que está chegando aqui, ó, já está dando o boa noite dela, e a gente vai falar sobre justamente as dúvidas que as famílias têm, que os pais têm, que as escolas têm, que os professores têm nesses tempos de educação, em tempos de isolamento, porque ninguém sabe exatamente se está dando certo ou se não está dando certo esse tipo de aprendizado. É por isso que a gente vai falar com o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial, só lembrando que os nossos parceiros da Rede Atitude Positiva, aliás, você vai lá e você acessa Atitude Positiva 2020.com.br, tem todas as nossas redes sociais, agora está muito mais fácil, você entra lá, tem as notícias, tem os artigos, à direita tem todos os canais, tanto YouTube, LinkedIn, quanto Twitter, quanto a nossa fanpage de notícias, Instagram, do Atitude Positiva, é muito mais fácil de localizar o nosso conteúdo. As nossas parcerias, as marcas que acreditam na rede de boas notícias, a Kia Sun Motors, 33196000 para você buscar, para você fazer a revisão do seu carro, o pessoal busca e o pessoal traz de volta para você, não precisa sair da quarentena. 33196000. Instituto de Medicina do Esporte, eu dou todos os recados, passo o serviço, o Instituto está voltando a trabalhar aos poucos, amanhã, dia 22. Smartback.com.br, a melhor assistência técnica de smartphones, lá do meu amigo Daniel Blanco. O Tartone, lá no Bourbon Country, fazendo a tela entrega especial, ou pelo iFood, ou pelo seu telefone 99-615-8784. Alsigns, do Sandro Tizotti, alsigns-rs.com.br, e a nossa Assembleia Legislativa, valores que ficam, você pode destinar 3% do valor do seu imposto de renda a pagar, né, para ficar aqui no fundo do adolescente, da criança e do adolescente, o fundo do idoso. Você participa desta grande campanha para deixar, olha o guri de Uruguaiana aí, olha o Renato Borghetti, 3% do seu imposto de renda pode ser destinado para crianças e adolescentes, e o dinheiro, portanto, fica aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem mais título do que o Internacional, é uma coisa impressionante, né? Não é porque é meu amigo, mas é uma das maiores autoridades em educação no Brasil, palestrante, doutor em ciências da educação, pela Universidade do Porto, de Portugal, mestre em educação à distância, e ele tem especialidade também em a tecnologia, a informática na educação. Ele é Max Hettinger, também conhecido como Max Criar, que entra agora na nossa tela. Boa noite, Max! Boa noite, meu querido Renato, que bom te ver aí do meu ladinho. Boa noite a todo mundo que está nos vendo e ouvindo, e é um prazer poder entrar na casa de todos nessa hora da noite e falar um pouco de educação. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar conosco. Eu vou dar O Max foi diretor de televisão, agência de publicidade, emissora de TV, então ele mais do que nunca... Olha o que é o cenário dele, minha gente. Estou dando um aberto aqui, olha ali. O que é o cenário do professor Max? Preparei para ti, Renato. Passei 3 horas hoje preparando a minha sala para te receber. Eu acredito. Olha aqui, ó, o pessoal já está mandando, então avisando, a Laura Nardi
já está dizendo boa noite, gente, está ligadinha conosco. A Laura é psicopedagoga, viu, Max? Opa! Eu fiz uma entrevista com ela sobre como lidar com as crianças em casa. Opa, nossa, minha colega. Ela tem um projeto bacana, Brincar Comigo, né, para distrair, para brincar com as crianças, enfim, distrair as crianças de um jeito lúdico, de um jeito bacana. Né? Porque o que tem de pai enlouquecendo em casa não é mole, né, Max? Esse que é o problema. E é para tanto? É a minha primeira pergunta. É para tanto ou não é para tanto? Eu acho que sim e não. É importante, Renato, a gente observar que ninguém estava preparado para ser pai e mãe 24 horas. Essa é uma experiência que a gente tem, às vezes, nas férias. E mesmo assim não é 24 horas. Porque tem um momento que eles correm, que eles vão para longe, que eles brincam com os amigos, que você faz alguma coisa ou outra, que você sai para dar uma caminhada e some. Ou seja, é um momento... Festa do pijama, os pais adoram a festa do pijama porque exporta as crianças para outra casa. Fim de semana na casa do amigo, eu que moro com o meu filho, aqui eu sou o pai que mais recebe criança no fim de semana, que meus amigos são casados, eu sou solteiro com o meu filho, aí a gente faz uma festa, reúne a meninada toda, é realmente uma alegria. Mas em termos dos pais, o desafio de ser pai 24 horas não é fácil não, Renato. E acho que a gente tem 3 tarefas muito importantes nesse desafio. O primeiro é organizar uma rotina dentro de casa e que não esteja focada no nosso trabalho, mesmo para quem faz home office. Ou seja, a gente está dentro de casa. É impossível a gente querer ter uma rotina de trabalho normal, porque nós vamos estressar as pessoas que estão dentro de casa com a gente. E as crianças, nesse momento, precisam do apoio que elas têm na escola com o professor, ou nas escolinhas que elas frequentam com os educadores, ou quando vão na tia, na avó. Mas nesse momento ela está só com o pai. Então, isso é o pai e a mãe. E isso é muito importante. Por quê? Porque ela exige da gente tempo. Então, eu preciso estabelecer uma rotina da família, ou seja, dos participantes dessa casa. E essa rotina inclui o horário que eu vou fazer temas com as crianças, o horário que eu vou estar no meu home office, o horário que eu vou almoçar e jantar junto, porque, afinal de contas, se estamos juntos, vamos fazer essas coisas juntos, vamos aproveitar esse momento estupendo de convivência. Sabe, nós estamos vivendo uma experiência que ela é negativa, claro, no ponto da saúde, mas em termos de convivência humana, ela é um desafio que está fazendo a gente crescer muito. Ensinamento. Compreender os nossos filhos. Por exemplo, os pais me ligam e dizem, pô, Marcos, agora eu sei o que você sofre com meus filhos. E tu só está com um em casa, ou 2, ou 3, e nós temos 30 durante 4 horas em cada turno. Então, é um momento mágico. E tem uma coisa interessante, ele vai marcar a lembrança dos nossos filhos. O que é isso, Max? Vai ficar marcado o momento que a gente teve que ir todo mundo para as casas e ficar 2 meses trancados lá com os nossos pais. Então, é uma experiência para se contar histórias para gerações, gente. Verdade. Eu tenho 56 anos e nunca vivi isso. Então, nesse aspecto, a primeira dica que eu sempre deixo é estabelecer rotinas para todos os participantes da casa. E que essa rotina possa ser o mais econômica possível. O que é isso? Eu vou lá trabalhar 3, 4 horas, eu vou ficar 3, 4 horas com as crianças, eu vou dedicar 1 hora para a refeição, vai ter um horário de descanso, vai ter horário livre, em que as crianças brincam, fazem o que querem, vai ter o nosso horário do nosso movimento, seja acompanhar uma live de ginástica na internet, seja correr em volta da mesa, seja jogar o filho para cima, ou seja, um momento de movimento e colocar as crianças em movimento. Então, eu acho que o desespero maior de todos, pais de escolas, foi a primeira semana. Eu acho que agora as famílias... Pior que já passou, tu acha? Não tem dúvida. As famílias que se mantêm unidas e não houve nenhum suicídio é porque elas organizaram alguma rotina, tu entende? Nem que seja... Olha o jeito que estava, Max. Olha o jeito que estava a situação, olha aí. Acredito. É isso. E é incrível que tem empresas... É uma brincadeira, né? Isso é um meme, uma brincadeira. Que cobram dos trabalhadores 8 horas de home office. Estão surtados.
Nós não apoiamos isso aí. Isso é uma brincadeira, né? Um meme que surgiu na internet, pelo amor de Deus, né? Porque eu acho que realmente o momento pior foi a primeira semana, o choque, né, da primeira semana. Choque de realidade. Vou ter que ficar com meus filhos 24 horas por dia. Para todo mundo, para as escolas, Renato, de repente desligou a luz da sala e eu tenho que ligar uma luz na sala de aula que agora é na casa do aluno. Então, por exemplo, nós em termos de escola, eu vou fazer uma propagandinha do meu canal lá no YouTube, por favor. Max Criar, eu tenho lá um curso de formação de professores. Então, tenho agora, para esse momento, para a gente estudar nesse momento, eu fiz... Vou botar o teu site aqui, ó. Não no site, no YouTube mesmo, no canal do YouTube. O curso de formação de professores é o YouTube, canal Max Criar. Tá, mas o teu site geral é esse aí. Vai no site também, onde quiser ir, mas no YouTube você vai achar esse material aí interessante. Tá. Então, o nosso grande desafio foi, assim, aprender em instantes. As escolas evoluíram em termos tecnológicos 50 anos em 3 semanas. Em termos pedagógicos, se evoluiu quase que 20 anos em 3 semanas. Em 3 semanas, tudo que eu falo desde os anos 90, de uso de tecnologia, de educação à distância, de interação online, de interseção com os alunos, e ainda hoje, nas palestras, tem professor que acha, será que é o momento da tecnologia? Será que ela vai atrapalhar? Nós estamos em 2020. Ele está com o celular na mão, colado, mas ele está assim, como é que eu uso isso na sala de aula? Em menos de 24 horas, esse cara teve que gravar aula online. Entende? Então, sensacional. É interessante. Umas escolas demoraram 5, 7, 10 dias para se adaptar. E eu vi todo tipo de ferramenta, é muito legal isso. Tem escolas, claro, robustas, que têm seus sistemas, isso e aquilo, e demoraram menos para se adaptar, mas vê escola de bairro que fez uma rede no WhatsApp e a professora grava um videozinho no WhatsApp todo tremido, tu entende? E manda umas páginas para os alunos. Ou seja, é uma aprendizagem, Renato, e a gente evoluiu em termos de prática pedagógica com tecnologia, no mínimo 20 anos. E em termos de uso de tecnologia nas escolas, no mínimo 50 anos. As crises, elas têm esse poder, sabe, de nos mexer, de fazer um salto evolutivo. Na educação é uma palavra meio chata para quem não é da educação, mas esse sentido da gente pegar uma alavanca, tu entende, Renato? E a gente joga para um outro lugar, faz que a gente tenha essa alavanca de futuro. Então, é importante. Agora, tem um perigo também na volta da crise. Tá aí o teu canal do YouTube na tela aí, só para o pessoal ver, Max Criar, para acompanhar o teu canal do YouTube. Isso aí. Mas, Max, tu ia falar alguma coisa? Deixa eu só terminar isso. Agora, o grande perigo é a nossa reentrada. Eu tenho um vídeo também sobre isso para as escolas, não para os pais, mas falando agora para os pais, para nós, público em geral. Qual é o perigo da reentrada? O ser humano é pendular. Tu compreende? Como eu me adaptei fácil a este mundo da crise, da tecnologia, da aula em casa, do home office, do vamos dar um jeito, em segundos eu volto à minha rotina antiga. E aí a gente não ganhou nada, vocês compreendem? Nós ficamos 2 meses em casa e não aprendemos nada com isso. Em termos de negócio... Então, é o contrário de inércia. Eu achei que era inércia. Não, o contrário de inércia. Eu volto... voltar uma vida antiga rápida. Eu volto, entende? A minha empresa fez um esforço para construir uma comunicação com os clientes via as redes sociais. Eu comecei a vender, a fazer, por exemplo, restaurante takeaway. Nunca fiz takeaway. Na Europa, qualquer restaurante faz takeaway. Qualquer boteco faz takeaway. Aqui não. Você anda, não come, sabe como é que é? Ou tu tem que fazer viando. Não pode ligar para o cara para te entregar. As pessoas se reinventaram. Agora não adianta nada. A gente volta da crise e eu vou voltar a fazer o que eu faço. E é isso aí que era o bom. E aí as escolas, nunca mais vou usar a tecnologia. Isso aí dá trabalho. Aí deu tudo errado, tu compreende? E as famílias também. Eu vou voltar à vida de sempre, terceirizar meu filho e perder a oportunidade de ver ele crescer. Professor Max, eu acho que vai ser até um pouco pior, porque não vai ser uma volta de uma vez por todas, vai ser uma volta gradual. Nós vamos nos dividir em 2 tribos ainda, dos que acreditam que a quarentena é importante, né? E daqueles que não acreditam. Então, você vai ligar para alguém e vai dizer, vem aqui,
Vamos fazer uma reunião. Não, só um pouquinho, mas eu quero ficar em quarentena. Ah, não, mas para aí. Aí vai dar briga, vai dar problema de família, vai dar problema de estudo, vai dar problema de... Por exemplo, eu até gravei um vídeo. Eu estou fazendo mestrado, sabes? Lá na Fevale. Está sensacional, online. Se decretarem que as aulas terminam e viram presenciais, mas eu acredito, porque o meu médico ou os médicos dizem, os cientistas dizem que é quarentena, a universidade vai fornecer para mim ainda o método online, entende? A dúvida que eu tenho é se as pessoas vão aprender o que estão fazendo hoje ou não. Bom, esse é o ponto fulcral da nossa conversa. A educação à distância está funcionando do jeito que está acontecendo ou não? Eu acho assim, ó, que está funcionando, Renato, porque eu tenho que imaginar de quem não tinha nada, o que tu tiver é gol. Eu sou sabia que eu ia isso. Eu sabia que eu ia fazer. Melhor assim do que não ter nada, né? Não, sabe, eu sou um educador, eu vou fazer esse ano, estou fazendo esse ano, 40 anos de sala de aula. Já vivi todos os modismos. Saúde, querido. Já vivi todos os modismos. Parabéns pelos 40 anos. Isso. E já estudei tudo que se pode estudar e ainda quero estudar mais, mas estou sempre aprendendo. Mas tem uma coisa que eu acho incrível nas relações humanas, é a gente, às vezes, não conseguir dar esse passo para frente, tu entende, Renato? Uhum. Mudar a nossa atitude. Tu trabalha num canal de atitude positiva. Mudar a nossa atitude. Olhar diferente para as coisas. Eu estou muito otimista. Eu estou vendo escolas, imagina, eu estou vendo grupos escolares, como se dizia na nossa época, agora não pode falar assim. Eu estou vendo as escolas municipais de ensino fundamental fazerem corrente pelo WhatsApp e mandarem tema para o aluno e professora gravar. Eu tenho na minha casa uma coisa muito interessante. Eu tenho 3 filhos. Cada um estuda numa escola diferente, de padrões completamente diferentes. Eu tenho um que estuda num escolão, uma marca famosa, conceituada e tradicional. Grande tecnologia, robótica até na cabeça do cérebro. E esporte. Tem uma outra que estuda numa escola pequenininha, de bairro, muito simples, uma estrutura de nada. E tem o outro mais velho, que tu estuda numa escola socioemocional, do abraço, do afeto, do carinho, do conteúdo, a gente vai aprendendo, métodos bem distintos. Eu, como educador, gosto muito disso, porque eu acho que cada criança tem a sua personalidade e as escolas retratam a personalidade das crianças também. Então, às vezes, botar todo mundo no mesmo lugar é mais prático, claro que é mais prático, isso não se discute. Mas, em termos de aprendizagem, pode não ser o melhor remédio. Em termos de convivência, desenvolvimento de habilidades. Então, claro, como sou professor, levo o meu negócio muito a sério. O pai normal prefere a praticidade, eu compreendo. Mas, nesse momento, eu consigo ver exatamente o que cada uma dessas escolas de níveis tão diferentes estão fazendo de soluções, tu compreende? E acho que todas evoluíram. Todas evoluíram. E eu tenho notado que a cada semana os professores vão tendo mais jogo de cintura, vocês compreendem? Eu gravei até um vídeo, na primeira semana, praticamente, as pessoas mandavam as crianças ler as páginas dos livros e fazer exercício. Na segunda semana, a gente evoluiu para a educação à distância dos anos de 1980, que era o quê? Teleaula. Vamos aqui assistir o cara falando. Telecurso. Isso aí. Aí, 2, 3 dias depois, eles descobriram que o Facebook, o Google, as escolas dele tinham um sistema que tu podia usar esse sistema. E aí começaram a mandar pesquisa pela internet, algumas avaliações, aulas, trabalho, postado de vídeo. Max, o que é isso? Nossa, é educação de 2010, ou seja, tu nota como em 2 semanas a gente sai dos anos 50 do Instituto Universal, que era isso, ler a página do livro e responder perguntas. É, verdade. E embarca em sistemas que o WhatsApp mesmo pode fazer. A professora gravou ali um videozinho, mandou fazer umas páginas, aí depois mandou um link para ver no YouTube, aí mandou fazer um não sei o que na internet. Vocês compreendem? Não precisa ser um hipersistema sofisticado. Hoje, as redes sociais estão até presenteando as escolas com isso. Então, Renato, eu só tenho motivo para ser otimista, para achar que o professor vai chegar melhor preparado, para achar que as crianças criaram autonomia,
para acreditar que algumas famílias, não todas, tem muitas que nesse momento estão tão sofridas e com tanto medo da incerteza, que às vezes manter uma relação pessoal dentro de casa é difícil, tu entende, Renato? Claro. Quando tu não sabe se tu vai ter o pão e tá ali dentro de casa 24 horas com a tua família, olha... Não, e eu acho o seguinte, né, Max? Professor Max, a gente é amigo há tanto tempo aí, te chamo de Max. Pode me chamar de irmão. No ar, eu tenho que parecer, né, educado. O senhor tem doutorado, mestrado. Nós estamos falando aqui sobre educação em tempos de isolamento. A velha pergunta, que eu também acho que sei a tua resposta, que não substitui a aula presencial. Claro que não. Claro que não. Claro Mas que não. ela cumpre um papel. Cumpre um papel. É muito importante a gente entender que a educação à distância pura, ela só é indicada a partir dos 16 a 18 anos. Vocês compreendem? Antes disso, as crianças, os jovens, ainda não têm estruturas completas de autorregulação. Mas meus filhos de 12 anos fazem. Pô, exceção tem em todo o planeta Terra. Eu trabalho com dado, com resultado, com pesquisa. Ponto. Entende? As pesquisas pegam a média. Eu tenho um filho que aprende tudo à distância, e tenho outro que, se o professor não está em cima, não aprende. Então, a gente não trabalha com o nosso filho, a gente trabalha com dados. Então, a gente sabe que a educação à distância pura, ela tem absorções ainda difíceis por causa da personalidade das pessoas. Não é porque o método é ruim, vocês compreendem? As pessoas estão acostumadas a ter um mentor ao lado. Elas foram acostumadas desde a educação infantil. Essa geração até está mais preparada do que a nossa, porque aprende com os youtubers, que é, sem dúvida alguma, uma revolução da aprendizagem informal. Vocês compreendem? Aqueles contadores de história que reuniam as pessoas nas praças nos anos de 1920 e contavam as lendas, histórias e proclamavam as notícias e os reclames, vocês compreendem? São substituídos hoje pelos youtubers, pelo Felipe Neto, pelo Castanhari, por esses caras, entende? Então, é muito interessante isso. Esses youtubers, eles conseguem sozinhos, com uma câmera, com um fundinho como o meu aqui, vocês compreendem? Com meia dúzia de lâmpada LED, eles conseguem ter mais audiência que a novela da Globo, que custa $250 mil cada capítulo de 1 hora. Vocês compreendem? Quanto custa a hora do Felipe Neto lá na frente daquele computador, reunindo 4 milhões de pessoas numa live? Então, isso são experiências que essa geração estão sujeitas e estão nos dizendo, estamos aderindo. Porque senão esses caras não tinham essa audiência que tem, vocês compreendem? E os canais de maior audiência são os canais infanto-juvenil. Os nossos canais aqui, intelectuais, têm uma audiência mediana. Porque as crianças e os adolescentes têm essa facilidade com a tecnologia muito maior e mais rápida, né, do que nós, adultos, né? Nós que nos achamos, né? Bom, tu trabalhou, foi consultor da Microsoft para a educação no Brasil, tu tens essa vivência, eu também sou um cara, embora tenha 52, sou metido a jovenzinho com a tecnologia, mas tem muita gente anacrônica, né, e muita gente analógica, que está sofrendo a sua própria revolução agora, nesse momento, porque está sendo obrigado a fazer uma chamada de vídeo no celular, né, para os seus parentes. Vamos fazer uma chamada aqui com 4 pessoas, nunca viram isso na vida, né? E a titia, a vovó, o primo está fazendo isso para reunir a família. Isso é muito bom, né? Isso é o lado bom da tecnologia, né? Eu tive a minha mãe transmitindo aniversário com o Zoom, com a ferramenta, e cada um da família, e já combinando, vou ter um aniversário semana que vem, já combinaram uma coisa diferente, ou seja, é muito interessante como as pessoas se apropriam rápido desse tipo de tecnologia de interatividade, ou seja, que promove o relacionamento. Max, essas coisas são boas para a escola? São fundamentais, porque aprender é relacionar. Tem uma visão positiva. Pois não, desculpa. Desculpa, que vai do relacionar do humano ao relacionar do conhecimento mais profundo, tu compreende? Então, é isso que eu acho que esses sistemas digitais, as redes sociais, elas tiveram tanta adesão por conta que elas nos reportam essa ideia do humano dentro das nossas relações digitais, né? Muito legal.
Tu tá tendo uma visão que coincide com o que nós fazemos na Rede Atitude Positiva, que é uma visão extremamente otimista. Tu me surpreendeste nesse ponto. Eu achei que tu ia ser um pouquinho mais derrotista e tal. Mas tu está dizendo que, primeiro, tudo isso é um aprendizado, que não foi tão ruim assim. Eu te perguntei, eu acho que eu te perguntei pouco, te perguntei de uma maneira um pouco enfática. As escolas, pelo que tu conhece da rede escolar, tanto a pública quanto a privada, elas não estavam preparadas para isso. Ninguém estava preparado, ninguém sabia, não tinha isso no planejamento. Tu acha que reagiram bem a tempo ou tem muita escola bangu por aí, funcionando de uma maneira ruim, prejudicando, inclusive, ou não contribuindo para o aprendizado das crianças? Eu acho que aí nós podemos classificar com 3 tipos de escola, né? As escolas particulares, que, na sua grande maioria, rapidamente arranjaram uma forma de se comunicar com os alunos. Porque tem recurso? Não, e aí já vamos falar um pouquinho da parte negativa, senão fica sem graça. Por que, Max? Porque são bonzinhas, humanas e amam as crianças? Não, porque elas pagam mensalidade. Se elas não prestar serviço, elas não vão poder comprar. As crianças é muito bom. É ponto. Tu entende? Querem garantir o pagamento da mensalidade e, em vez de tiver que comprar o Zoom, se tiver que comprar o... Tem que comprar o Zoom, eu tenho comprado, estou recebendo para isso. E o professor tem que se virar. Os meus colegas estão bravos comigo. Não, porque eu não sou pago para dar aula online. Cara, nós estamos numa crise, numa guerra. E tu quer discutir como é que tu vai dar aula, nós temos que dar aula onde der. Bom, acabou a guerra, nós vamos discutir. Se quando eu estiver em casa eu recebo aula online, mas agora tu não está indo na escola, pô. Assim, ó. E sabe o que eu estou vendo, Renato? Que os professores estão dando de 10, sabe? Estão saindo do chão. Não viu nem o professor gritar na esquina que, pô, não vou fazer isso. Apesar de muitos estarem mexidos por dentro. Porque foi uma tarefa que ele não estava preparado. É como o garçom do restaurante, que eu vi vários, que se transformaram em entregadores. Os caras toparam na hora mudar de profissão no meio da crise, né? E vamos lá, tu entende? Então, essas escolas, elas foram reativas. Bom, aí nós temos outros 2 grupos de escola. As escolas públicas, que têm boas direções, pessoas bem intencionadas lá dentro, e que conseguem ir além dos desmandos políticos. Essas escolas, os professores se cotizaram e inventaram uma forma de falar com seus alunos. Tem escola aqui da Matias Velho, aqui em Canoas, onde as crianças são atendidas por uma gente maravilhosa, entende? Eu tenho colegas lá de 30 anos que atuam ali no meio da Vila da Matias Velho. Em uma semana, eles fizeram uma rede de e-mail com essas crianças, penduraram folhas na frente das escolas para as crianças buscar. Pô, meu irmão, como é que eu não vou bater palma para um cara desse, tu entende? Como é que eu não vou dizer, pô, muito obrigado? Porque, desculpe, o Estado hoje está pensando só na saúde, compadre. Se nós dependêssemos das lideranças da educação, a criança nenhuma ia receber nada em casa, desculpe. E não vai uma crítica política aqui, é uma crítica de despreparo, vocês compreendem? Nossos sistemas educacionais públicos não estavam preparados para gerar nenhum conhecimento à distância. A internet tem na maioria das escolas. É tudo um blefe. Tem internet na escola? Tem. Na secretaria. Para ligar 3 pontos. Está de sacanagem. Não tem internet na escola. Então, essas escolas fizeram um movimento. E tem um grupo que eu não sei quantificar. Então, só primeiro grupo, particulares que quiseram garantir, seus clientes também investiram e os professores estão se virando de uma maneira razoável para dar aula. As públicas que são bem geridas e que têm professores aguerridos, que se juntaram, se cotizaram, estão mantendo um mínimo, vamos dizer assim, de conteúdo no ar para as crianças. Não, estão fazendo coisas tão legais quanto a escola particular. Tem cara que montou sala de aula no Google. Digital, tem cara que está transmitindo 3D na sua casa, porque tinha câmera. Sensacional. Muito bom. Sensacional, cara. É assim, ó, eu falo aqui, estou me arrepiando, por quê? Porque eu sei a dificuldade da vida desse cara, e ele foi para casa, não ficou naquela remoência que a gente às vezes fica, e que eu entendo politicamente, mas como um cara de atitude positiva me irrita. Que é assim, é a culpa, esse cara me irrita, esse outro fez o que eu não gostei. Pô, cara,
Vamos ajudar as crianças, esse é o meu foco, tu entende? Superação. Vamos para cima, os problemas vão ter. A gente vai ligar a televisão, vamos ter raiva de todo mundo, de todos os lados, é a minha opinião. Nesse momento, eu tenho raiva de todos. E o terceiro grupo? Eu trabalho com apresentações, com formações, com aulas de grandes grupos, ou seja, o meu negócio só volta em setembro. Né? Eu teria tudo para me desesperar, mas eu acho que a gente tem que se reinventar. Estou aproveitando para ajudar escolas muito pequenas que eu não tinha tempo para fazer isso, tu entende, Renato? Que legal. E para ver essas escolas fazer uma revolução com o WhatsApp. Porque o WhatsApp tu conecta qualquer aluno. Todo menino, pode ser a família mais pobre, tem o maldito WhatsApp em casa. Então, nesse ponto, então, Renato, falei das escolas públicas bem intencionadas, e tem as escolas públicas que já sofriam problemas de gestão, de falta de grana, terceiro grupo, de falta de grana, de discussões políticas muito acirradas, de distratos políticos. Essa, meu amigo, os meninos estão à bancarrota, os meninos estão soltos. Um ou outro professor está desenvolvendo alguma coisa, mas não há um método da escola. Então, quantificar esse número é muito significativo. Por quê? Porque tem uma coisa interessante na reentrada, Renato. Cada criança vai chegar de um jeito. Não é o reinício das aulas, essa é a diferença. Quando as aulas iniciam, nós acabamos todo ano juntos e voltamos no mesmo nível todo ano junto. Terminamos, passamos do terceiro para o quarto. Todo mundo sabe que estava no terceiro, vai iniciar o quarto. O professor começa dali em diante. Então, nós estamos tendo um momento em que nós iniciamos o ano, trabalhamos um mês. Em algumas redes públicas do país, 60 dias foi trabalhado e estourou a pandemia. Nós vamos parar em torno de 60 dias, a previsão é que se volte na última semana de maio. As faculdades vão correr e iniciar em junho. Max, tu tem certeza disso? Não, certeza é só a mãe de Ná que tem. Né? Eu tenho, mas é a data que a área fala. Né? As pessoas da área estão trabalhando com essa data. Faculdades voltam, as crianças voltam. Repete para mim. As crianças voltam na última semana de maio e as faculdades começam em junho. Semestre praticamente, não perdido, mas praticamente online. Sabe qual é o problema? Não, esse é o problema. Quando as pessoas reentram, essas instituições, e aí é uma discussão interessante, têm que refazer esse calendário. Claro. Eu não posso considerar que os 40 e poucos dias que eles ficaram em casa, que essas aulas online renderam 40 e poucos dias de aula presencial. Não renderam, essas crianças não estavam preparadas para isso, nem os professores. Muitos professores só conseguem indicar as páginas dos livros. Muitas crianças, os pais não estão nem aí, não estão fazendo tarefa nenhuma. Em uma das escolas do meu filho, que tem o melhor sistema, metade dos alunos só assiste as aulas online, que são em horários fixos, com presença e tudo, metade vai. A escola paga e cara, quer dizer. Então, quando essas crianças voltarem, cada uma vai voltar de um jeito, diferente do início do ano, tu entende, Renato? Claro. Então, nós vamos ter que fazer uma coisa muito interessante, que na economia se faz muito, na educação nem sempre é necessário, tá um nivelamento. Eu não posso dar a impressão à criança que fez tudo em casa, que ela foi a burra, tu entende? Que ela, em vez de ficar no videogame, ela ficou estudando e voltou e a escola não levou em conta o que ela fez. Mas eu também não posso continuar o ano e acreditar que aquela que chegou e não fez nada, eu vou abandonar ela, não posso, entende? Então, as escolas sérias vão preparar já de início um reforço. Para que as crianças, ao entrar, eu faça rapidamente um diagnóstico e já coloque aquelas que você viu que não acompanharam esses 40 e poucos dias, já no reforço. Por quê? Porque em uma semana, 2 de reforço, eu recupero isso. Sim. Mas se eu não fizer isso... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ok. Mas se eu não fizer isso... Não, pode deixar que eu adoro isso. Eu adoro. Não vou me ajeitar agora. Aqui. Isso eu aprendi quando eu fazia teatro, lá no tempo dos anos de 1980, governo mexicano, o iote, era uma catrefada. Então, o ator sempre tem que procurar o seu buraco em cima. Posição de pau.
Mas vamos esquecer a juventude e vamos falar da nossa parte séria. Tá, então escolas sérias vão ter que pensar em reforço, uma readaptação. Vai ser um inferno na sala de aula. Senão tu vai ter que voltar da onde tu parou. E aí significa que tu vai ter que fazer teu calendário até o meio de janeiro, se tu for sério. Por quê? São 200 dias letivos, tá? O governo autorizou que fosse 800 horas. Ok. Max, mudou alguma coisa? Não, porque 800 horas só cabem em 200 dias. A não ser que as crianças estudem 80 horas por dia. Então, não mudou nada. Eu adoro esse papo de governo. Eu ainda bem que eu estou quase aposentado, eu só me divirto com essas coisas. Ou seja, nós devemos trabalhar com a ideia do calendário como era há pouco tempo atrás. Nós temos que cumprir no mínimo 180 dias. Se a gente não cumprir 180 dias, vai ser difícil de trabalhar os conteúdos necessários para as crianças. Bom, Max, dos 45 dias, 50 dias em casa, quanto tu acha que deu para aproveitar? É muito subjetivo, depende da tua interação com a tua comunidade. Claro. Não vai passar de 50%. Não vai passar. 70? 50? 50. Não vai passar. Não vai. Então, na média, esses 40 dias estão equivalendo a 20 dias presenciais, na média. Naquelas crianças que os pais sentaram e fizeram o tema junto. Pois é. Eu já ia te perguntar também o papel dos pais nisso tudo, né? O papel dos... Olha, a escola tem que bater palma para os pais. Agora vamos de novo para as palmas. Por quê, professor Max? Porque os pais foram parceiros nesse momento. Nunca os pais foram tão parceiros da escola. Claro, aqueles pais que pegaram as tarefas, que sentaram com os filhos, que brincaram com eles, que ensinaram como eles aprendiam na época deles. Vocês compreendem? Aquele pai que aproveitou para ser pai e professor, tu entende, Renato? Que é uma experiência maravilhosa. Pegar o livro dos filhos, de história, de geografia, e ler lá sobre as coisas do passado, que você aprendeu na escola também, brincar com eles. Então, esse pai garante uma absorção mais ou menos dos 50%. Aqui, tudo é um dado muito, isso não tem pesquisa. Isso aqui é experiência de vida, pode estar errado. Mas acredito, pelo tanto que eu já estudei nesses cantos do mundo, que é por aí. Então, se eu na escola não levar isso em conta, eu tendo a deixar um buraco muito grande na aprendizagem desses alunos. Ou cobrar deles do que eles não são capazes. E isso também é outro detalhe muito, muito negativo. Quer dizer, a escola cobra o que não deu. Opa! O que deu sem garantir a aprendizagem. Então, vamos ter que observar, e aqui fica uma dica para os pais, observem as primeiras avaliações que vão ser feitas com os seus filhos. Porque é fácil empurrar o problema para os outros. Max, tá? O filho está mal, teu filho não aprendeu. Não. A responsabilidade da aprendizagem é do ambiente escolar. Os pais foram parceiros, mas os pais não têm obrigação nenhuma. Isso é muito importante. Os pais foram parceiros? Foram. Por quê? Porque é teu filho, pô. Se tu não for parceiro do teu filho, vai ser de quem? Claro. Agora, cuidado lá. Por ser pai. Não é uma obrigação dele. Porque tem pai nesse jogo que não pode ser parceiro. O pai médico, o pai motorista de ônibus, o pai que trabalha no supermercado, o pai da ferragem, vocês conhecem? Esse pai não foi parceiro. Pai gari. Policial. Entendeu? Esse cara, a vida dele não mudou em nada. Então, cuidado, escola. Essa criança talvez não tenha tido ninguém para atendê-la. Ou seja, o pai, ele tem que ser pai, parceiro, exatamente pelo amor que ele tem pelos seus filhos e tal. Não pode ser pseudo-professor. Não pode, ou dublê de professor, não, melhor dizendo. Ele vai ser o professor que um pai é para o seu filho. O professor do exemplo, o professor do carinho, o professor do apoio. Mas eu não posso cobrar do pai performance. Ou seja, teu filho tinha que ter aprendido o assunto da página 12 a 14 sobre o sistema solar que eu mandei ele fazer em casa. Aí é sacanagem, velho. Aí é sacanagem. Vai acontecer isso, Renato? Vai. Nas escolas mais tradicionais, é a tendência, porque tem muita escola que leva muito a sério o conteúdo, o que é muito bacana. Só que a responsabilidade do conteúdo é de vocês, escola. Então, cuidado lá. Porque a gente discute mais o que é a área de cada um. Escola, família,
comunidade. Então, nesse momento, eu acho que a gente se uniu, porque o momento exigia união. Agora, ao voltar, nós temos que saber o lugar de cada um social, vocês compreendem? Porque as coisas vão, o pai vai ter que voltar ao trabalho e a escola vai ter que dar conta dessa aprendizagem. Por isso que é muito importante, Renato, aí, reforça pela tua rede, que as escolas tenham esse cuidado na reentrada, que façam um diagnóstico logo que as crianças chegarem e tenham preparado professores para dar aulas de apoio. Eles têm orçamento para isso. E o Estado tem professor para isso. Vamos dar um jeito. Tu está deixando uma dica também para os pais, na volta, exigirem isso das escolas, né? Sabe que eu acho que a melhor palavra para se relacionar com a escola é parceria. Uhum. Eu odeio quando um pai chega e me bota o dedo na cara, tu entende, Renato? Não, então, não, eu digo exigir... Não, mas de uma maneira agressiva. Não, mas eu coloco porque, desculpe. Mas é no sentido de estar atento ao que a escola vai fazer com o seu filho, né? Conversar com carinho. Por quê, Renato? Porque às vezes tem pai que leva isso ao pé da letra, chega lá com o dedo em risco e não entende que quando... Tô pagando. Quando um pai vive para a escola, ele estragou o ambiente de aprendizagem do filho dele, enlouqueceu. Entende? Então, às vezes a escola pode estar errada, mas vamos lá sentar, vamos bater um papo, porque não é fácil cuidar de 1000 filhos, 500 filhos, 700 filhos, vocês compreendem? A gente tem que ser muito tolerante com a escola. Claro, tem um limite, né? Agressão, coisas ruins, sexuais, isso não tem limite. Agora, o dia a dia da relação humana são conflitos, entende, Renato? E na escola, às vezes... Então, acho que aqui fica a dica para as escolas. Eu acho que muitos educadores trabalham em escolas. Se vocês se prepararem para isso, é 15 dias só, gente. As crianças voltaram, 15 dias de reforço, tá tudo igual, vamos embora. Vocês compreendem? E aquelas que estão na sala de aula, então elas estão fazendo no turno a normalidade, no contraturno no reforço. Rapidamente as coisas se unem. É um desafio, mas eu acho que as escolas têm capacidade para isso e vão se preparar para isso, porque senão elas vão ter um problema difícil na sala de aula de indisciplina. Porque quando os alunos têm muitas diferenças, entende, Renato? A criança, quando ela está desatenta, ela não fica olhando para o Lia quietinha, não. Ela cutuca o amigo, ela joga uma borrachinha, porque ela não está acompanhando a aula, tu compreende? Então é necessário compreender que se a gente não fizer isso, nós vamos ter mais problema do que solução. Além de que as crianças vão chegar com um nível de estresse alto. E estresse e medo são inimigos mortais da aprendizagem. Por que vão chegar? Porque eles estão vindo, a pandemia não acabou ainda. Não é porque voltou às aulas, o coronavírus foi embora. Então, eles vão chegar tudo de máscara, não pode tocar, não pode abraçar, não pode beijar. Não... E isso vai gerar um certo estresse no ambiente escolar no primeiro momento, até todo mundo se acostumar, porque isso é muito diferente para nossas relações. Então, nós vamos ter que ter muito carinho com as crianças para recebê-las, porque imagina, a criança vai chegar com medo de máscara. E o pai, não toca no aluno, não abraça o amigo, não toma água no bebedor, não encosta em nada. Imagina, 4 horas na escola não encosta em nada. Aliás, um parênteses aqui, hoje da tarde eu estava lendo justamente sobre o próprio governador Eduardo Leite, disse, olha, o comércio a gente está flexibilizando, tá, mas aula não é tão cedo. E aí eu vi um cientista falando, um médico falando, disse, olha, a aula é um grande vetor, porque as crianças não têm muito sintoma, elas são um pouco mais fortes em relação ao coronavírus, mas elas levam um vírus para casa, para os avós, para os idosos, e assim, é uma juntação de criança no colégio, todo mundo respirando, tossindo, espirrando junto, né? É difícil da criança manter máscara, manter luva e tudo mais, e podem estar, então, levando e trazendo o vírus, né? Então, vai ser, por isso que eu digo, esse período agora, eu acho que vai ser o pior, que é o período da flexibilização, por um lado, e dos que acreditam em quarentena, por outro lado, sabe? Porque não vai ser uma volta de uma vez por todas, né, Max? Vai ser gradual, ela vai ser esparsa, né? Em alguns locais sim, em outros não. Vai ser uma loucura. Isso eu acho que é um problema. Eu acho Eu acho, porque as crianças de Tupanciretã terminaram o ano letivo de 2020 e as crianças de Porto Alegre não.
Max, deixa eu professor Max, deixa eu só registrar aqui que o Sandro Tisotti da Alscience está conosco, a Maria Inês Moraes, a Fabiane Barossi, Helena Miranda, Gabriele Baceto, o Carlos Barum, Natasha Barbosa, são pessoas que estão curtindo a nossa live, a Érica Deconto, olha, a Érica Deconto, ela está adorando, ela marcou um monte de gente, talvez ela seja da área da educação, me confirma. Érica está dizendo aqui, ó, excelente, deixa eu tirar essas pastas, excelente explanação, estou amando a live, a Érica diz, né? E ela fala o seguinte, ó, que cada aluno tem seu perfil comportamental, né, diferente, acredita que quando retornarem vão se valorizar ainda mais o professor, principalmente pelo empenho e pela dedicação, e há anos que vem falando sobre a educação ter uma transformação muito grande e acho que esse está sendo o momento. Está dizendo que os professores estão engajados e ela diz que amam o que fazem. Isso é porque amam o que fazem, trabalham com paixão. Está dizendo que os professores trabalham com paixão, está aí a explicação dela. Ó. Beijo, Érica. E a Laura está dizendo que vai divulgar essa tua sugestão na volta. A Laura é lá de Veranópolis, né, se eu não me engano, e ela diz que vai sugerir isso para as escolas, né? Ela, como psicopedagoga, né, ela vai trabalhar com essa tua sugestão. Né? Oh, querido, que ótimo. Um beijo para a Laura também, para toda essa turma que está acompanhando a live com a gente aqui. A Érica está dizendo que sim, ela é da educação. Você pode mandar o seu comentário. Eu tenho mais dois, pelo menos da minha parte, dois assuntos rápidos aqui. Eu tenho também aqui, ó, Max, eu vou sair aqui do ar, vou deixar só a notícia, ó. Certo. Ela é uma notícia que saiu na 0 Hora, que diz que as aulas remotas estão expondo as disparidades no ensino. Exatamente o que tu falou. 3 grupos de escolas diferentes e tal. Mas traz números aqui internacionais, ó. Conforme a Organização das Nações Unidas, 9 entre cada 10 estudantes estão temporariamente fora da escola. O equivalente a 154 milhões de alunos, querido amigo professor Max. Uma realidade imposta a todas as redes de ensino, marcada pela indefinição. Né? Não sei se chegasse a ver essa matéria, mas, enfim, é um retrato internacional, né? Fala em parcerias, né, de Ministério da Educação, YouTube, Thumb Mídia, tudo isso que tu já falou, que ferramenta não falta, né? Ferramenta não falta. Falta é aceitar esse desafio, né? O economista do Banco Mundial, Wildo Lautar, destaca que as práticas em outros países revelam que não há uma resposta única de políticas e ferramentas educacionais nessas situações críticas. Ou seja, tudo muito novo, né? Reações diferentes, é o que tu falava, mas é preocupante esse número, né, Max, de 154 milhões de crianças fora das escolas. É que nós estamos aí com o meio planeta parado, sem aula, tu entende? A aula é a última coisa que volta, quer dizer, a última coisa que volta são os espetáculos. Né? A penúltima é a aula, é os eventos. Então, a área de eventos é a última que volta. A penúltima é a aula. Não. Por quê? Porque escolas são vetores, a gente já sabe de qualquer coisa. Todo mundo sabe que os filhos vão para a escola, os pequenininhos, os grandes que a gente passa, faz parte do convívio, é um convívio extremo. São 4 horas trancados numa sala ou em ambiente sempre com muita gente dentro, onde o contato é inevitável. Educação é contato. Então, o vetor é grande. Agora, notem, desse povo todo que está sem aula, é a mesma realidade que eu falei aqui, trabalha-se um pouco na cabeça dos europeus também. Muitos dos países lá não tem nenhum preparo para a educação à distância. Está longe de se ter essa cultura lá. E eu garanto que lá eles tiveram muitos problemas sindicais, ou seja, os professores protestando porque não querem dar aula à distância, porque são contratados para dar aula na unidade de ensino. Mas eles lá têm uma realidade interessante. A aula parou em fevereiro, que é o início do segundo semestre deles. Então, eles vão voltar agora em maio, já estão voltando na Alemanha, em alguns lugares devem voltar até o fim de maio, e eles devem entrar agosto e setembro, se eles abrirem mão das férias. Ou vão abrir mão do semestre, isso não se sabe ainda. Eu não acredito que eles vão abrir mão do semestre.
Como eu não acredito aqui que se nós voltarmos à aula só em agosto, nós vamos jogar esse ano fora. Eu não posso acreditar. A gente que mude o calendário. Tu és um cara tão inteligente, né, que tu antecipa as perguntas do jornalista. Essa era uma pergunta cabal minha, assim. Max, professor Max, mestre, né, e doutor, ciência da educação. Corremos o risco aqui no Brasil, na nossa aldeia, não precisa analisar mundo, na nossa aldeia, de perder esse ano para a educação? Perder, não. Por quê, Renato? Porque no momento que a gente voltar, mesmo sem o shopping aberto, eu vou classificar o shopping na área de eventos, tá? Mesmo que o shopping não esteja aberto, no momento que estão flexibilizando agora, qual foi o discurso do ministro da Educação ontem? Vamos voltar às aulas. Por quê? Bom, eu não posso dizer o que eu acho dele, né? Por questões profissionais. Deve ter um cara legal, tá lá, botar ele lá, deve ter alguma qualidade. Eu desconheço. Então, ele pediu para voltar às aulas por quê? Porque se abrir comércio, se voltar a funcionar as coisas, Renato, a pressão dos pais para alguém ficar com os filhos é enorme. Compreende? Então é inevitável. E aí vai ter um novo boom de casos? No nosso caso aqui, vai. Acho que nós não chegamos a boom nenhum. O ficar em casa foi para o Brasil um negócio maravilhoso. Eu fico olhando a TV, até me preocupa às vezes, porque eu vejo que o número de casos são realmente pequenos em relação... Claro, nós não temos testagem, tem um monte de coisa, é mais budget. Né? Vamos pensar só em mortes, que é uma coisa que a gente pode visualizar. Sim. São muitas, mas poderia ser muito mais se nós não tivéssemos ficado em casa. E é esse discurso que eu não gosto, das pessoas usarem, foram poucas mortes, a gente não deveria estar em casa. Não, se a gente não estivesse em casa, não seriam poucas mortes. A lógica é essa. Sim. Né? Apesar de que toda morte é muito. Toda morte é muito. Agora, pensando o único quadro ideal é zero morte, né? É zero. Esse quadro a gente já não existe mais, entende, Renato? Então, o nosso quadro aqui é minimizar o impacto. Eu acho que a gente está conseguindo, de verdade, acho. Teve um deputado que falou aí que reduziu para apenas 100 e tantas mortes, apenas. Apenas é bravo, né? É ruim, né? É porque não é parente deles. Eu sempre acho que quando os caras falam isso é porque não é teu pai, teu tio, teu avô. Daí não era apenas, aí era o máximo dos problemas. Eu já perdi as esperanças dessa turma, né, Renato? Eu sou um cara que trabalha no chão mesmo, da escola, ajudo o professor, e o resto da turma, eu já tenho 2 doutorados, já larguei dessa vida deles, entende? Eu te conheço, eu sei. Meu negócio é ajudar agora os professores, e acho de verdade, acho que as escolas voltam, Renato. Então, a gente não vai ter o ano perdido. A gente não vai ter o ano perdido. Eu acho que a gente já teve uma realidade parecida na época da outra gripe, aquela... Não, o H1N1, a gripe suína? Isso. A N1, não sei o quê. H1N1. Isso. Gripe suína eu acho ruim, porque eu gosto tanto de... Não, é horrível, mas ela surgiu assim, né? Isso. Então, nós tivemos uma paralisação naquele momento, mas como era julho, foi fácil de encaixar no calendário. Depois, nós tivemos no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, não vou recordar o ano agora, né? Mas nós tivemos uma greve de quase 90 dias. E o calendário foi retomado. Demorou 2 anos para retomar o calendário. A URGS teve greves de quase um semestre. E se demorou 3, 4 anos, lembra disso, para se retomar o calendário. Então, retomar o calendário é possível, não importa o momento que a gente recomece. Só depende de vontade política. Porque quem manda nesse negócio é a política, não são os professores. E nem as escolas particulares. Essas determinações vão vir da esfera, e eu espero que esses caras tenham bom senso. Eu sei que vai ser inevitável, Renato. As escolas vão voltar antes do que a gente gostaria. Vocês compreendem? Acho que abrindo o comércio não se sustenta 10 dias. Porque a pressão é do cão, Renato. Pensa que nós, não é o nosso caso, mas vamos pensar que a gente trabalhasse aqui no banco. O banco abriu. E eu tenho 2 filhos. Minha mulher trabalha no outro banco. Pô, ferrou, entendeu?
Esses filhos vão ficar em casa. Bom, mas eu não posso chamar minha diarista, porque o coronavírus, daí vai vir a minha diarista. Verdade, verdade. Não tinha ou pensado. uma babá, ou vou levar na minha mãe. Não, minha mãe é idosa, como é que eu vou levar as crianças para lá? Tu compreende, Renato? Então é inevitável. Verdade. Por isso que isolamento social, na minha humilde opinião, não tem meio termo. Sabe como é que é? Esse negócio de horizontal, vertical, isso é lindo na teoria. Por isso que eu digo, nós vamos entrar em uma fase agora, porque vai liberar uma parte, né? E aí a outra parte não libera. E aí, então vai ter um encontro de tribos, professor Max. Vai ter um apartheid. Esse Brasil já está dualista há muito tempo, né? Ou é um, ou é dois, é direita, é esquerda, é Grêmio Internacional e tal. Nós sempre fomos dualistas. Agora, mais do que nunca, porque vai ter o cara que acredita na quarentena e o cara que não acredita. Esses grupos vão se chocar. E tu fizesse um raciocínio muito, muito correto, que eu não tinha pensado nisso. Claro, a pessoa vai trabalhar, reabriu a sua loja, o seu shopping, não sei o quê, o banco. E aí, quem é que fica com o filho? Vai botar empregado para dentro de casa? Vai botar um recreacionista, um cuidador, babysitter para dentro de casa? Não, isso nós estamos falando de uma realidade... para as escolas voltarem. Numa realidade classe média alta. Porque se nós for da classe média baixa, a própria classe média, não tem que botar em casa, meu irmão. Não tem que contratar ninguém. Não tem, ele tem o tio, a avó, e essa tudo é gente com mais de 60 anos, que nesse momento é suicídio jogar a criança lá com eles. Ou gente que está trabalhando na escola. Primo, mas está trabalhando, primo, tal. Né? Isso, então, aí nesse momento, Max, aí preferido na escola, com todos os problemas que vão haver. Quer dizer, não tem como se segurar eternamente as coisas, entendeu, Renato? Eu acho que nós estamos fazendo um esforço lindo, mas o momento vai ter que se voltar. Acho que a saúde tem que dizer isso, mas acho que, lamentavelmente, no nosso país é a economia que vai determinar. É uma pena. É o que eu estou vendo, entende? A flexibilização hoje inclui quase tudo, só não inclui profissional liberal. Se tu andar pela rua hoje, tem a vulcanizadora, tem a farmácia, tem o supermercado, as lojas de rua tem a ótica, tem a conveniência. Tu compreende? As lojas de rua estão as ferragens, as lojas de rua estão quase que só não está roupa, só vestiário que não. E mesmo assim, todas estão entregando takeaway. Eu adoro isso! Isso não, takeaway. Se tu ligar para qualquer loja, e ela não tem sistema de entrega, tu passa na frente e ele te alcança a sacolinha, tu compreende? Para bater no foto, os caras estão lá embaixo da grade, Renato. Vou te contar uma maravilhosa. Nós estamos aqui em casa, cada um eu sou professor, estão fazendo máscara, corretário, etc., para doar. E faltou elástico, que eu tinha aqui. Tá? Estamos uma máquina de costura, estamos inventando. Aqui o que mais se inventa é moda. Aí eu disse, da onde eu vou tirar elástico? Aí fui, não sei, na ferragem comprar o quê? A mulher da ferragem disse, não, tu bate na lojinha tal, eles estão com a grade fechada, mas se tu bater, eles vão abrir e vão te vender. E eu disse, maravilhoso. Fui lá e comprar o elástico. Eu estava errado, foi completamente errado. Voltei rápido, não tive contato, estava de máscara, de novo. Mas estava funcionando. Então, o comércio abriu, entre aspas, né? Mas as pessoas já estão indo trabalhar. Vai começar agora, eu acho que é a segunda leva, que são os profissionais liberais. Vai desde o consultório médico ao advogado, ao agente, que vai começar a circular. E aí depois tem a escola, tu entende, Renato? Nós já estamos na abertura, na minha opinião. Nós não estamos. Hoje, aqui na Zona Sul, a quantidade de gente na rua era um absurdo. Então, quer dizer, é absurdo, Max? Não, o isolamento social já não é mais isolamento social. E esse papo que eu passei de horizontal para vertical, não, isolamento, são professoras, as palavras têm significado. Não existe meio isolamento, nem meio sexo. Até existe meio sexo, sabe? Mas não é bom para ninguém. Mas isolamento não tem meio. Entendeu, Renato? Isolamento é isolado. Isolamento assim, assado, eu adoro isso, eu adoro. Sabe? As pessoas, cada uma pega as palavras, se apropria, dá o significado que quer no planeta Terra. Isolamento é outro está isolado, outro não está isolado. Não, estou meio isolado. Como é que é isso? É um pé para fora, outro para dentro?
É. Eu, como sou positivo, eu estou sempre rindo mesmo da desgraça. É verdade, é verdade. O professor é sempre muito positivo. Professor Max Rettinger, para encerrar, a gente está vendo aí uma enxurrada, um assunto que tem a ver, mas é um pouquinho diferente. A gente está vendo uma enxurrada de cursos online gratuitos. Então, tu vê, a Harvard dispôs não sei quantos cursos. A FGV colocou à disposição. A Princeton colocou à disposição. Pô, tu vê instituições de respeito, né? O Senai, o Sebrae, o SESI. A gente fez uma matéria aqui na Atitude Positiva sobre essa profusão de cursos. A gente tinha 200 mil alunos em 2015 estudando à distância no Brasil, e esse número em 2020 é de 1 milhão. Agora, na pandemia, deve ter aumentado tranquilamente, né? Nota que os alunos que tu citou, o número, Renato, são os alunos matriculados em graduação, mestrado e doutorado, e não em AD informal. Que são esses cursos que hoje estão rolando de graça. Certo. Você faz o curso, mas não vai te dar, de repente, não te dá o certificado, etc. Sim. Mas foram disponibilizados por causa da pandemia. Uhum. Então, essa é a ideia. E também... A minha pergunta é objetiva. Vale a pena fazer esse tipo de curso? Mas é claro, eu mesmo, que não sou a FGV, sou só o Max Criado, lá no meu canal já tem 7 capítulos para a formação de professores, um curso de formação encadeado, ao todo vão ser 15 capítulos que eu estou produzindo e disponibilizando. Por quê? Porque é uma forma da gente socialmente trocar com as pessoas. A mesma coisa essas grandes instituições. Eles tinham esses cursos guardados, eles estão lá dentro. Não tem porquê, nesse momento em que as pessoas estão passando por essa dificuldade, não se repartir o conhecimento. Então, é um momento, eu acho que essas instituições fazem esse movimento social, mas também fazem um movimento comercial. Como assim, Max? Elas também estão criando um público. Quer dizer, se eu fizer um curso da FGV de graça e ele é muito bom, puxa, logo em seguida eu vou me inscrever no outro, e vou me inscrever numa pós-graduação, e vou investir tantos reais. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que essas pessoas estão vendo também de difundir os seus materiais no momento que as pessoas têm tempo para fazer isso. Porque, às vezes, tem muita gente que quer fazer um curso, quer fazer uma formação, mas não tem tempo, Renato. É. Vejo mesmo o professor, que eu posso falar da minha área, a rotina desse cara começa às 6 da manhã, acaba 8, 9 da noite, e ainda tem que fazer comida para os filhos, etc. Então, é bem difícil esse cara de noite pensar, eu vou parar aqui e vou assistir 1 hora de aula com não sei quem. Ele dorme. Porque não é de ferro. Então, hoje ele está tendo tempo para fazer aula de todo mundo, até do Padre Marcelo. Sabe? É demais, é maravilhoso isso. Todo mundo está fazendo aula, live. Nós estamos fazendo live, eu faço 2, 3 lives por dia, que me chamam para cá e para lá. A minha casa eu transformei um canto no estúdio, porque estavam protestando aqui. Aí, ó. Aí o estúdio. Aí o estúdio do professor Max. Aí o estúdio do professor Max. Aí o site, né? Para procurar. E apresento aqui, ó, aqui do meu lado, ó, desse ladinho aqui, ó. Opa, eu errei, irmão. Essa câmera que está aqui, ela é de 1930, é uma reflex. E o Teixeirinha filmou com ela naquele filme em que ele se atirou da ponte do Guaíba. Lembra, Renato? Tu vai saber o nome. Eu não acredito nisso. É verdade. E eu filmei, eu comprei essa câmera nos anos de 1980 e eu filmei com ela até 1995. Eu e muita gente que alugava a câmera. Então é uma relíquia que eu tenho aqui, apaixonante, e rodou naquele filme. O pai do Escalante, o Escalante pai de São Paulo, era o diretor de fotografia com aquela câmera. O Silva, o antigo Silva, era o operador, e filmaram aquela antológica cena onde o Teixeirinha se joga da ponte do Guaíba, quebra as 2 pernas. E é isso, são recuerdos que a gente guarda no coração. Eu pensei que tu tinhas roubado essa câmera de algum museu aí da imagem do som. Normalmente, assaltei ali no centro, o problema é que eles não têm essas coisas. Já que nós entramos, só para finalizar, já que nós entramos nessas histórias maravilhosas, o Fernando Albrecht, jornalista, que conta algumas histórias dos filmes do Teixeirinha, acho sensacionais, né? Que os filmes do Teixeirinha tinham uma falta de continuidade espetacular, né? Uma coisa acontecia numa cena, na outra... Então tem um lá que ele deixa a Mary Terezinha numa casa,
com um garoto que tinha 6 anos, 7 anos, né? Branco, né? Quando volta em mais ou menos 3 meses depois, o garoto tem 12 anos, é negro e faltava um braço. Foi que conseguiu de figuração para aquele momento, entendeu, Renato? É isso aí. Faziam filmes bons. Hoje a gente esquenta muito a cabeça. Antes feito do que perfeito, né, Max? Ah, que isso, querido. Era o lema do Teixeirinho. Max, professor Max, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa. Acho que foi sensacional, o pessoal gostou. E depois nós vamos disponibilizar no YouTube também esta live do professor Max Rettinger, que é doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, em Portugal, mestre em Educação pela Distância, nos Estados Unidos. O que é a AWU? America World Universe, de Wisconsin. Ah, Godelô. Wisconsin. E está aí o site do Max, maxcriar.com.br. Professor Max, muito obrigado, viu? Olha, eu agradeço a todos pelo carinho. E, Renato, quero te dizer que os títulos são que nem os dos times de futebol. A gente ganhou um, no outro dia já está procurando o outro, tu entende? Aquele a gente já esqueceu. Então, eu, como colorado, eu estou em busca de ganhar mais um campeonato brasileiro, tu entende? Tá difícil. Tá difícil. Quero deixar um beijo para todos, dizer, pessoal, vamos aproveitar esse momento para aprender coisas novas com os nossos filhos. Olha, está sendo uma oportunidade de ouro. Talvez a gente não tenha um tempo com tanta intensidade na nossa vida toda com os nossos filhos como nós estamos tendo agora. Isso é completamente diferente de tirar férias com os filhos, vocês compreendem? Intensidade de emoções, trocar não só a alegria, mas a tristeza, o desânimo, o vamos junto nos reinventar, puxa, o pai está sem grana, vamos fazer uma economia aqui. Vocês compreendem? É um momento mágico. Eu tenho um amigo, Augusto Cury, vocês devem conhecer, um grande escritor, e ele diz que o que faz significado na relação com os nossos filhos não é quando a gente conta as coisas boas, mas quando a gente divide o sofrimento, a amargura, o momento de dificuldade, o momento de dor, com carinho, porque é nesses momentos que nós criamos as grandes memórias afetivas com os nossos filhos. Então, aí, vou terminar com as palavras do Cury, né? Muito legal. Eu recebi um vídeo do Cury. Olha, sensacional. Vou te passar para o teu WhatsApp. Sensacional. Tu já conhece ele, já sabe, mas assim, ele fala algumas coisas que são meio... Algumas são óbvias, que estão na cara, mas a gente não se dá conta, a gente não para pensar. E nessa pandemia, olha, ele deu de relho nesses pequenos mandamentos que ele mandou ali. Muito legal, é muito bom. Augusto Cury, psicanalista, né? E escritor. Psicanalista, um gênio. Max, uma boa noite para ti e nós vamos perseguir, como colorados, vamos perseguir mais um título, se houver campeonato, né? Não, isso aí, esquece que é futebol. Futebol é uma boa oportunidade para nós esquecer o futebol para sempre. Vamos acabar com a porqueira, vamos fazer campeonato de dama, tu entende? Futebol que esse tem muito. Só enche o saco da gente, só nos dá um desespero e desgraça. E juntar o Inter e o Grêmio num saco, não dá meio time para disputar campeonato nenhum. Então, meu irmão, vamos esquecer, fecha, aproveita para vender, tanto naquela área da arena como aqui. Eu acho que deve dar uma boa grana para construir prédio. Então, você vai se mudando todos iludidos, tá? Que maravilha. Um abraço, Max. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Mas ninguém aprende triste. Isso aí, isso aí. Felicidade acima de tudo e bom humor. Obrigado, Max. Uma boa noite para ti, tá? Te cuida aí. Hashtag fica em casa. Com certeza. Valeu, professor Max Rettinger, foi nosso convidado de hoje, Ciências na Educação, doutor em Ciências da Educação e mestre em Educação à Distância. Obrigado pela participação de todos vocês também. Eu tenho alguns recadinhos finais aqui, tá? Eu vou botar esse fone aqui, vocês me dizem se vai melhorar o som para vocês ou não, porque eu fiz um teste com o professor Max e ele disse que o som tinha piorado para ele. Mas o pessoal tem relatado, né, que com esse fonezinho aqui, que é um fonezinho da Apple, tem sido melhor. Atenção, que eu vou colocar agora aqui. E vai mudar o som. Vai mudar o som. Melhorou o som? Me digam aí, por favor, se melhorou ou se não melhorou. Enquanto isso, deixa eu só dar uma repassada nos recados dos nossos parceiros, né?
os nossos parceiros, é gente que acredita na nossa rede de atitude positiva, gente que acredita na nossa bandeira, na bandeira de uma rede de notícias, né, boas, de notícias positivas. Isso é muito legal. Então, você pode entrar lá no site da Assembleia Legislativa, o site valoresqueficam.al.rs. Eu vou mostrar para vocês aqui o site. Esse é o site, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o Guri de Uruguaiana, olha o Porquetinho, os dois estão trazendo o recado de que você pode destinar até 3% do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente, até 3% também para o fundo da pessoa idosa. Se você vai ter que pagar imposto de renda, uma parte você pode destinar para esses fundos e o dinheiro fica aqui no Rio Grande do Sul. Procure o seu contador ou unidades da Receita Federal, escolha fazer o bem aqui, deixar o dinheiro aqui. Até 30 de junho, hein? Que é o prazo para fazer a declaração do imposto de renda. Com a Covid-19, mais do que nunca, o Rio Grande do Sul precisa de você. Nesse site aqui, olha, tem o quê, por quê, como, quem e quem são os parceiros, né? Então, o que é a campanha, a atitude da campanha, o porquê desta campanha, dá para fazer um download de PDF também da campanha, quem pode participar, o passo a passo para a declaração, o fundo do adolescente e da pessoa idosa, como é que funcionam esses fundos, quem recebe, como é que são esses valores que são passados integralmente às entidades sociais cadastradas no município com projetos assistenciais aprovados, e aí todas as entidades parceiras que estão imbuídas dessa grande campanha. A Esporte Clube Internacional, o Grêmio Porto Alegrense, o Ministério Público, Receita Federal, Secretaria da Justiça, os Coredes, conselhos, tanto estadual da criança e adolescente quanto estadual da pessoa idosa, e o governo do estado, FETAG, FASUL, FAMURS, todos estão juntos nesta grande campanha da Assembleia Legislativa. Valores que ficam, entra lá no site que você está vendo aí na sua tela, valoresqueficam.al.rs.gov.br. Deixa eu dar uma passada também aqui, que eu sempre faço, né? No final de noite, agora são 10 horas e 12 minutos, a gente não briga com a notícia, a gente fala de notícia boa, mas a notícia, infelizmente, a notícia verdadeira a gente tem que dar. Olha aí, são 2,5 milhões de casos já em todo o mundo, 2.555.745 casos identificados de coronavírus, 177 mil mortes até agora, 177 mil mortes. Temos 690 mil pessoas recuperadas, isso é muito legal, isso é muito bom, isso é uma bela notícia. As curvas aí você vai vendo e vai entendendo que as curvas estão ainda muito ascendentes. Para quem acha que, né, deixa eu fechar esse anúncio do Google aqui, para quem acha que a coisa está passando, né? Olha aí, a nossa curva de mortes, ela começou a subir ali no 19, 20 de março e não para de subir. Talvez tenha uma leve queda aqui nos próximos dias, mas infelizmente ela não para de subir. E esses anúncios aqui são extremamente irritantes, né? Deixa eu fechar ele de novo. E temos aqui a situação do puxa vida, que coisa chata esses anúncios do Google aqui. Eu queria ver a tela aqui atrás, não estou conseguindo, né? Dos países. Deixa eu ver se eu diminuir aqui eu consigo. Se eu diminuir eu consigo. Olha aqui. Estados Unidos está com 818 mil casos, Espanha 204 mil, segundo lugar, a Itália está em terceiro, a França está em quarto lugar, o Brasil vem aqui com 43 mil casos, 2.741 mortes, nós tivemos 154 mortes nas últimas 24 horas. Esse é o placar desse momento. Estados Unidos continua no epicentro, é uma coisa impressionante, né? Principalmente na região de Nova York, porque tem mais gente também, né? Infelizmente, é realmente o ponto, né, onde está acontecendo mais casos hoje, que é em Nova York. A gente vai fazer uma live com uma brasileira que vive em Nova York em breve. Nós vamos trazer essas informações aí, vai ser muito importante a gente mostrar como é que está
a situação lá. Deixa eu falar de telefone celular para você. Se o telefone estragou, se o telefone está complicado na sua vida, você precisa muito do telefone, obviamente. Ninguém consegue ficar nessa pandemia, nessa quarentena, sem telefone. Então, eu sempre indico o Daniel Blanco com a sua Smartback, smartback.com.br, lá na Padre Chagas 67. Esse telefone que está aí, ó, 39070405, é o telefone da Smartback, que também é o WhatsApp. É um telefone comercial que também é o WhatsApp. Você pode adicionar no seu telefone e você vai conversar com o pessoal da Smartback, marcar a hora, ou pedir teleentrega, fazer o recolhimento do seu aparelho. Para qualquer tipo de problema, smartphone é com a Smartback, porque se a tela quebrou, se aconteceu qualquer coisa, o Daniel e a sua equipe certamente vão resolver para você. E a fome, hein? Bateu a fome, tá na hora da gente chamar o Tartone. Tartone está aí com esse WhatsApp funcionando para tela entrega. Deixa eu ver aqui o almoço facile no Tartone. São duas opções do cardápio, R$ 39,00. E a cada dia da semana, pratos diferentes vão surgindo, todos eles comandados pela chefe Fernanda Tartone. Você pode pedir pelo iFood Brasil, ou pode pedir por esse telefone aí, que é essa tela entrega, o 99-615-8784. Você retira também pelo sistema Takeaway na Nova York 105, não é lá no Bourbon, certo? Não é lá no Bourbon Country. Quando reabrir agora os restaurantes, quando reabrirem os restaurantes, vai ser realmente uma tranquilidade para comer aquela comida italiana com grande qualidade lá no Tartone. Peça hoje mesmo, peça amanhã. Tem aquele tiramisu maravilhoso também, sensacional. Deu problema no carro? Tem que fazer revisão? Olha, aqui a busca para você em casa e entrega o carro para você também em casa. Você não precisa sair da quarentena. Basta entrar aí em contato com a Kia pelo 3319-6000 e a Kia vai fazer o serviço para vocês. A Kia, ela está fazendo um trabalho muito legal com os profissionais de saúde, né? Oferecendo serviços gratuitos. Você pode também, através desse número, se informar para profissionais de saúde, higienização do carro, higienização de carros também, que são carros de saúde, também funciona lá na Kia. Você liga aí e se informa com a turma, com a equipe do Jefferson First Now. Tá precisando de adesivagem no meio disso tudo? Tá precisando de banner? Tá precisando de sinalização? Você que trabalha com eventos essenciais, coisas essenciais, liga para o Sandro Tizotti, entra lá na allsigns-rs.com.br. O Sandro está trabalhando home office e ele vai certamente te atender e ver exatamente o que está acontecendo com o seu caso. Vai analisar o seu caso com muito carinho e vai tratar dessas questões. A Laura Nardi está dizendo que ficou melhor mesmo. Pois é, eu tenho informação, mas o professor Max ele estava ouvindo pior no meu áudio, mas esse fonezinho Apple aqui com o microfone, ele é o melhor que tem. Segundo meu amigo Rafa Dutra. Alô, Rafa Dutra, lá longe, nos ouvindo, nos vendo, também nas nossas lives. É o meu assessor técnico, meu consultor, meu conselheiro para essas questões técnicas, além do Caco da Mota também, que eu vou mandar um grande abraço. Caco da Mota, nós botamos no ar o podcast do Atitude Positiva por causa também muito do Caco da Mota. Deixa eu mostrar, será que eu consigo ver aqui o podcast do Atitude Positiva, mostrar para vocês, porque hoje é um dia muito especial. Hoje, 21 de abril, entrou o podcast do Atitude Positiva no ar. São mais de 50 áudios. É algo muito bacana que a gente concretizou, que a gente conseguiu concretizar, né? Colocando no ar esse trabalho em áudio, uma verdadeira evolução tecnológica. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aí é o Spotify com Atitude Positiva. Já tem ali a entrevista do Zé Aldo Pinheiro de ontem à noite para você ouvir em áudio. Deixa eu ver se funciona. Será que funciona eu nunca sei se funciona. Atitude Positiva no podcast com Renato Martins. Olá, meus amigos, muito boa noite. Abraços em toda a rede Atitude Positiva na noite de... Esse é o áudio espero que tenha saído aí. Alguém me confirma se o áudio do Spotify pode ser ouvido? Né? Porque eu não sei se eu estou compartilhando só a tela ou se eu estou compartilhando o áudio também. Tem vários áudios aqui também. Tem o áudio da Rádio Clube,
dos nossos comentários da Rádio Clube. Olha aí, ó. Atitude Positiva no podcast, com Renato Martins. Bom dia, Braulio, amigos da Clube. Eu tenho que agradecer a muita gente, além do Caco da Moto, o Sérgio Cursino, essa voz maravilhosa aí, que faz as aberturas e os fechamentos do nosso podcast, do nosso Atitude Positiva, tanto na Rádio Web quanto na Rádio Clube, né? Sensacional esse podcast que a gente colocou hoje no ar. Podcast no Spotify, né? No Spotify. Então, muito, muito legal mesmo. E lá você pode checar, você pode ouvir, você pode levar no seu smartphone as notícias positivas que a gente coloca diariamente. Além de entrevistas, né, como essa do professor Max, ontem o Zé Aldo já está lá, coisas muito bacanas, algumas coisas produzidas assim, exclusivamente para o Spotify. Obrigado, Erika. Obrigado, que a Erika está dizendo que ficou legal e que se ouviu o Spotify direto ali. Que bom. É mais uma ferramenta para vocês curtirem notícias boas. A gente vai começar a produzir notícias, entrevistas, vai começar a produzir comentários em áudio. A gente vai entrar em contato com pessoas que a gente não consegue fazer live e a gente, através de áudio, a gente vai colocar muito conteúdo bom no ar aí no Spotify. Então é só seguir lá no hashtag Atitude Positiva. E para fechar também, você sabe que o Instituto de Medicina do Esporte está atendendo aí por esse número e está agendando a volta das suas consultas, que vai começar gradualmente amanhã, dia 22 de abril. Você pode fazer agendamento de consultas médicas, fisioterapia através desse WhatsApp aí. O meu amigo Félix Drummond, professor e grande médico, doutor Félix Drummond, e médico especialista em medicina do esporte. O Instituto de Medicina do Esporte está ao seu dispor para fazer toda a sua reabilitação física, nutrição alimentar, uma série de questões estão à sua disposição já nessa volta gradual. Eu acredito numa volta gradual, não acredito, né, em algo muito rápido. Então, gente, na nossa atitude positiva, 2020.com.br tem artigos, tem notícias, tem todas as redes sociais. Você entra nesse site e você vai ter os nossos artigos, você vai ter o artigo do Cursos Online, lá que eu acabei de fazer a referência, e do lado, na barra da direita, você tem o link para cada rede social nossa. Você vai ter o link ali para o canal de YouTube, você vai ter link para o Spotify, você vai ter link para a nossa fanpage de notícias, você vai ter link para o LinkedIn, para o Twitter e para o Instagram. Divulgue para a gente, Atitude Positiva 2020 são só notícias boas, notícias construtivas, notícias transformadoras. Mais uma vez, muito obrigado, né, por esta noite maravilhosa, falando de educação, falando de algo muito importante, que é a educação familiar. Não falei do Café Lavazza, né? O Café Lavazza aqui que eu tomava no início da nossa transmissão, já vou recarregar o Café Lavazza lá da Espresso Matic do meu amigo André Dapoian, André e Andréia Dapoian. Gente, sexta-feira tem live de novo. Hoje é terça, a gente vai dar um tempinho, porque amanhã eu dou entrevista em outras lives também. Quinta-feira participo de outros eventos, mas na sexta-feira, 5 da tarde, a gente vai ter uma live muito bacana sobre alimentação na quarentena. Como não se empanturrar na quarentena, né? Como não ceder às compensações, às compulsões alimentares. Esse será o nosso tema, tenho certeza que será muito bacana, com a Joselaine Stirmer, nutricionista, na próxima sexta-feira, 5 da tarde. Marquem na agenda aí. Uma boa noite de terça-feira, finalzinho de feriado para todos vocês. Hashtag fiquem em casa, tudo de bom. Olha como é que tá aqui a minha quarentena. Olha a minha quarentena. Estou há 36 dias em casa, gente. 36 dias em casa. É isso aí. Fiquem bem, fiquem tranquilos. Uma boa noite, muito obrigado e sigam a Rede Atitude Positiva. Boa noite.